Bom, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa videoconferência, tá? Então, nesse momento, eu solicito a todos que desliguem o seu microfone para não interferir aqui na nossa comunicação. Lembrando a todos que as perguntas serão realizadas após a apresentação do professor Tiago, e que vocês também não esqueçam de preencher o formulário que será disponibilizado aí no chat para vocês, para poder ser emitido os certificados, ok? Bom, eu me chamo Marluce Santa Brígida, sou engenheira agrônoma formada pela na verdade, pela FICAP, né? Hoje UFRA, e já sou professora da UFRA do campus Capitão Poço desde 2005. Sou especialista e mestre pela Universidade Federal do Pará, e aqui no campus de Capitão Poço ministro disciplinas na área de produção e meio ambiente. Hoje estou como mediadora desta palestra, a qual será proferida pelo professor Dr. Raimundo Thiago Lima da Silva, intitulado Como a importância do currículo Lattes na carreira acadêmica, né? Falando um pouquinho sobre essa palestra, ela faz parte de uma ação integrada, né, ao projeto de extensão, na qual também eu e o professor Tiago fazemos parte, né, chamado Abordagens sobre a Pesquisa em Contextos Universitários, né, da UFRA, especificamente aqui do campus de Capitão Poço, tá? Que é coordenado pelo professor Dr. Almir Antônio Rodrigues. Tá? Então, nesse momento, eu passo a palavra ao professor Dr. Raimundo Thiago Lima da Silva para apresentar-se e logo após proferir, né, a palestra. Obrigada. Professor Thiago, está com você. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a toda a equipe do projeto, em nome do professor Almir, que é o coordenador, a todos os professores e alunos que fazem parte do projeto, que proporciona esse tipo de momento, né, tão importante para a sociedade acadêmica. Nesse momento, eu acredito que a gente tem aqui várias pessoas, não só do campus Capitão Poço, mas alunos, servidores, a sociedade como um todo participando dessa palestra. Então, fica aqui meus sinceros agradecimentos. Vou fazer uma breve apresentação minha, né? Acredito que muitos me conhecem, mas possivelmente outros não. Eu sou o professor Raimundo Thiago, sou professor do campus Capitão Poço há 7 anos. Sou engenheiro agrônomo formado pela UFRA Capitão Poço e licenciado em matemática pelo Instituto Federal do Pará. Sou mestre em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Santa Maria e doutor em agronomia na área de concentração fitotecnia pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente estou na direção do campus Capitão Poço e já venho desenvolvendo algumas pesquisas, né, aqui na região, com parceria com diversas pessoas, alunos, produtores e entidades há um certo tempo. E na tarde de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o currículo Lattes. Eu queria, nesse momento, já deixar claro para vocês que vocês terão um momento após a minha apresentação para perguntar, e essa é a ideia realmente, de tirar dúvidas, de tirar um pouco esse mito, né, da dificuldade de se fazer um currículo Lattes e de atualizá-lo. Então, eu vou passar as principais informações sobre o currículo Lattes e a sua importância para a carreira acadêmica.
E aí, na sequência, a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas e a gente espera ter um diálogo, um debate bem interessante para sanar as possíveis dúvidas que participantes possam ter. Eu vou apresentar aqui a minha tela agora e espero que vocês consigam visualizar aqui a apresentação que eu preparei. Todos já estão visualizando aqui a minha nova tela? Estão conseguindo visualizar a apresentação? Para Marluce? Sim, professor Thiago, prossiga. Beleza, obrigado, Ben. Agora eu não vou conseguir visualizar vocês, né, porque eu estou com a apresentação na tela. Mas, qualquer coisa, professor Marluce, fique à vontade para interromper, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do currículo Lattes para a carreira acadêmica. O que é esse famoso currículo Lattes, né? Por que ter um currículo Lattes? Qual a importância de ter um currículo Lattes para você que é universitário, para você que é profissional, para você que é docente, para você que seguiu a carreira científica? Por que ter um currículo Lattes? E como fazer esse currículo Lattes e torná-lo acessível à comunidade e que seja o cartão postal de cada um de vocês. Então, são essas as perguntas que eu pretendo responder durante a nossa apresentação. Então, vamos começar. Vocês, acadêmicos, aqueles que pretendem ser acadêmicos ou aqueles que já passaram pela universidade, todos vocês vão ter essa oportunidade ou já tiveram. Quem nunca chegou na universidade e perguntou, para que serve esse currículo Lattes? O que é esse famoso currículo Lattes? O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, o famoso CNPq, ele criou uma plataforma chamada Plataforma Lattes, que é uma homenagem ao físico César Lattes, né, um grande físico que desenvolveu diversas pesquisas aí na primeira metade do século XX e de renome internacional. Então, essa plataforma Lattes, ela desburocratizou e tornou muito mais fácil esse currículo. Antes da plataforma Lattes, como é que funcionava esse currículo? É aquele famoso currículo vitae, né? Em que a gente tinha que preencher ou digitar ou imprimir, né? E toda vez que a gente quisesse entregar esse currículo, a gente teria que levar a instituição ou a pessoa interessada. Na década de 90, o CNPq criou uma plataforma digital em que fica tudo disponível, em que todos vão poder ver o seu portfólio, né, a sua carreira, o que você tem a oferecer para a sociedade, que é o famoso currículo Lattes. É importante a gente destacar aqui e enfatizar a diferença que existe entre currículo Lattes e currículo vitae. O currículo vitae, ele é indicado para você atrás de um emprego, né, de um trabalho. Você vai entrega aquele currículo vitae. Ele é mais, vamos dizer, profissional. O currículo Lattes não deixa de ser profissional, mas ele é acadêmico, ele é científico. É para aquelas pessoas que pretendem ter uma carreira acadêmica. É aquelas pessoas que vão trabalhar num órgão científico de pesquisa, numa universidade, num instituto, que seguiu a carreira de fazer uma graduação, de fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, de mostrar realmente o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Então, é para isso que serve o currículo Lattes. E todos nós da carreira acadêmica precisamos desse currículo Lattes. Eu vou mostrar para vocês aqui, mais na frente, aonde ele vai ser tão requisitado, né? Então, de uma forma geral, o currículo Lattes, ele vem dessa plataforma Lattes, né? A plataforma Lattes,
é algo muito maior, mas a plataforma Lattes, que foi desenvolvida pelo CNPq, ela inclui currículos, ela inclui grupos de pesquisa e ela inclui instituições. Então, você que acaba de ingressar dentro da universidade, o que é que você precisa fazer se você pretende seguir essa carreira científica? Você precisa entrar em grupos de pesquisa, você precisa entrar em projetos de pesquisa, você precisa se engajar nesse meio científico. E para esse engajamento, você necessita do currículo Lattes. Para você cadastrar um grupo de pesquisa dentro do CNPq, você precisa do currículo Lattes. As instituições públicas e privadas que você vai cadastrar o seu projeto precisa do currículo Lattes. Então, necessariamente, as universidades, né, essa é uma crítica que eu até faço das nossas universidades, elas precisam enfatizar isso mais, dar mais visibilidade, dar mais instrução para os nossos alunos, para os nossos futuros profissionais, desde o início, da importância do currículo Lattes. Aí, infelizmente, a gente ainda tem muitos universitários que terminam o curso e não sabem o que é o currículo Lattes. Isso significa que ele não se engajou dentro do meio científico, dentro de projeto de pesquisa, e isso não é interessante para as universidades. O currículo Lattes, ele serve para uma série de atividades. Ele serve para ações, ele serve para planejamento, ele serve para gestão, ele é importantíssimo na operacionalização de fomento do CNPq, ou seja, para financiamento de pesquisa, para lançamento de editais, para financiar as pesquisas que são desenvolvidas no Brasil e no mundo, né? Hoje nós vivemos um momento de pandemia em que a pesquisa ela está sendo cobrada, ela está sendo requisitada de uma forma impressionante. Sem dúvida nenhuma, a pesquisa, as informações, os dados, os resultados desse período de pandemia, eles vão ser apresentados aí no futuro e vocês vão perceber o quanto que a pesquisa, não só no Brasil, mas no mundo, ela precisou avançar para responder às problemáticas da sociedade. Então, para isso, a gente precisa do currículo Lattes. Outras agências de fomento, tanto federais quanto estaduais, né? Aqui no Pará nós temos a FAPESPA, que é uma fundação também de amparo à pesquisa. Então, você vai concorrer ao edital da FAPESPA, você vai precisar ter o seu currículo Lattes. O Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Todas as políticas do Ministério da Ciência e Tecnologia estão linkadas à plataforma Lattes. As instituições privadas, que às vezes também lançam editais para fomentar a pesquisa, um dos principais documentos que eles vão cobrar dos pesquisadores da equipe técnica é o currículo Lattes. Então, o currículo Lattes, ele é hoje uma oportunidade para os profissionais se mostrarem para o meio científico e também de comprovar o desenvolvimento da ciência e tecnologia nesse país. Na UFRA, eu vou elencar aqui algumas atividades que requisitam, que são importantes você ter o currículo Lattes na UFRA. Você que é professor, você que é técnico, que vai concorrer a uma bolsa de iniciação científica, PIBIC, né, ou PIVIC, né, a iniciação voluntária, você tem que ter o currículo Lattes. É um documento obrigatório no edital. Você que é aluno, que vai ser o orientado desse professor, desse edital PIBIC, você precisa ter o currículo Lattes. Se você não tiver o currículo Lattes, você não vai passar nem na primeira fase do programa de iniciação científica da UFRA. E isso não é só na UFRA, tá? Todas as instituições, elas exigem isso. Na UFRA, nós também temos o programa PROGRID, né? Que é o de desenvolvimento tecnológico. Você precisa ter o currículo Lattes para concorrer ao edital que vai conceder bolsas do programa PROGRID, que são as bolsas PIBIT e PIVIT, que são as bolsas de desenvolvimento tecnológico e científico. Os alunos, por exemplo, das áreas de tecnologia, né,
eles precisam ter o currículo Lattes para concorrer. Inclusive, o edital da UFRA, nesse momento, está aberto para bolsas do Progride. Para você participar de grupo de pesquisa, primeiro, o grupo de pesquisa ele tem que ser certificado pela instituição e ele precisa ser cadastrado no CNPq. E o primeiro documento necessário é você ter currículo Lattes. Para você cadastrar e participar de um projeto de pesquisa dentro da UFRA, você precisa ter currículo Lattes. Você que está terminando a graduação e pretende concorrer aos editais de pós-graduação, mestrado, doutorado, você precisa ter o currículo Lattes. Geralmente os programas têm provas de título e o principal documento que você vai entregar lá é o currículo Lattes. Você que já terminou o mestrado e doutorado e quer ser professor de uma universidade, quer ser professor da UFRA, tem prova de título. E o documento que vai exigir lá é o currículo Lattes. Você quer concorrer a ser pesquisador de uma Embrapa, do Museu Emílio Guild, de qualquer outra instituição de pesquisa, eles vão cobrar o seu currículo Lattes. Então, na nossa carreira científica, não tem como não ter o currículo Lattes. Ele é um documento necessário de amplo conhecimento da comunidade científica nesse país. O currículo Lattes, depois de toda essa importância relatada, né, a gente poderia resumir da seguinte forma. Ele é um padrão, né, ele se tornou um padrão nacional no registro da vida pregressa e atual dos estudantes e pesquisadores do país. Ele é adotado pela maioria, a gente não vai dizer 100%, mas pode dizer 99% das instituições de fomento de universidades, de institutos de pesquisa desse país. Pela riqueza das informações e sua crescente confiabilidade, inclusive internacional, né, e abrangência, ele é um elemento indispensável e compulsório à análise de mérito, competência, dos pleitos de financiamento na área de ciência e tecnologia. Então, a importância dele é enorme. Você que está participando dessa palestra, que ainda não tem um currículo Lattes, crie seu currículo Lattes hoje. Nós vamos mostrar para você como é que faz, né, e como é simples criar o seu currículo Lattes. E você que já tem o seu currículo Lattes, mas não atualiza ele, atualize ele rotineiramente. Torne ele quanto mais atrativo para aquelas pessoas que vão visualizar. Qualquer pessoa pode ter acesso ao seu currículo Lattes. Ele é de domínio público e pode ter certeza que tem pessoas que vão procurar saber de você, o que você fez, o que você faz, quais são os projetos que você vem desenvolvendo. Então, você precisa estar atualizando o seu currículo Lattes. E como a gente vai elaborar, né, esse currículo Lattes? Então, eu vou sair só um momentinho aqui da minha apresentação para mostrar para vocês como vocês vão elaborar o currículo Lattes. Eu saí da apresentação agora e eu vou colocar para vocês aqui no chat o link do meu currículo Lattes. Todos vocês que vão criar o currículo Lattes de vocês vai gerar um link. Então agora a gente não precisa mais imprimir currículo para entregar para uma empresa, para uma instituição, para uma pessoa. Você gera o seu currículo, cria o link e você manda o link. E lá vai estar toda a sua vida, né? Então eu vou visualizar agora, vou mostrar aqui para vocês a plataforma Lattes, né? E aonde vocês vão acessar para criar o currículo Lattes. Todos estão visualizando aqui minha tela do currículo Lattes. Esse aqui é o site do CNPq, né, da plataforma Lattes. O endereço está bem aqui em cima, lattes.cnpq.br. Dentro do portal você tem uma série de informações, né? Você pode buscar o currículo de qualquer pessoa, você pode atualizar o seu currículo,
e você pode cadastrar o seu currículo. Né? Como é que eu vou cadastrar o meu currículo? Aí você vai clicar aqui, cadastrar novo currículo. E esses aqui são os passos que você vai ter que cumprir para criar o seu currículo. Você vai exigir um tempinho de vocês nesse primeiro momento, mas depois de criado, você vai só atualizar ele, né? Então, você vai preencher aqui seus dados de nacionalidade, seu e-mail e sua senha, né? Vai confirmar. E aí você vai preenchendo os demais dados. Eu vou simular aqui, tá? Uma forma bem rápida, só para vocês terem uma noção de como serão os passos que vocês vão cumprir. Por incrível que pareça, algumas pessoas ainda têm dificuldade em criar esses primeiros passos. Mas é bem simples, tá? Só um momentinho. E aí, depois de criado, desse primeiro passo, ele vai dar uma série de passo a passo para você cumprir. Eu fiz aqui já alguns prints que vai facilitar para vocês aí o entendimento, né? Então, vou apresentar aqui. Então, aqui você tem cadastrar novo currículo, né? Clicou lá, vai vir para essa tela que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês vão preencher aqui com dados de nacionalidade, e-mail e senha e um código de verificação, bem simples. Na sequência, você vai colocar os seus dados pessoais, né? Nome, data de nascimento, sexo, país, CPF, RG, data de validade do RG, são dados pessoais. Na sequência, você vai colocar o seu endereço, tanto residencial quanto profissional. Uma dica, a primeira dica, quanto mais completo for esse preenchimento, melhor, tá? A visualização dos seus dados pessoais, ele não fica público para todo, ninguém vai ver o seu CPF diretamente, tá? Então, quanto mais completo você preencher essas informações, melhor. Depois, você vai colocar suas informações acadêmicas. Então, você vai colocar aqui, eu iniciei o curso de graduação em licenciatura em computação. Você vai colocar aqui o curso, daí vai estar qual é a instituição, o início do curso, ainda não terminou, está em andamento. Se você já tem mestrado, se você já tem doutorado, se você tem uma especialização, você vai colocando aí todas as informações. O passo seguinte é a sua atuação profissional. Se você já atuou, né, na carreira, eu já fui pesquisador, já fui professor, já fui bolsista de iniciação científica, eu já fui professor visitante, eu sou acadêmico, sou monitor de disciplina, eu sou bolsista do programa Residência, eu sou bolsista do PIBID, do PIBIC, né? Então, você vai colocando sua atuação profissional, as suas instituições, o seu vínculo, né? Qual é o cargo. Então, quanto mais completo, melhor. E, por último, você vai colocar sua área de atuação. Isso aqui é importantíssimo. Algumas pessoas acham que isso não é importante, mas é uma das informações mais importantes para quem vai buscar o seu currículo. Você vai colocar todas essas informações iniciais e você vai dizer qual é a sua área de atuação. Eu sou da área de tecnologia da informação, eu sou da área agronômica, eu sou da área social, eu sou da área de humanas, eu sou da área de exatas. Então, você tem que colocar suas áreas de atuação. Você tem que colocar também os idiomas que você ou compreende, ou lê, ou fala, ou escreve, ou tudo isso ao mesmo tempo. Se você domina mais de um idioma, excelente. Coloque aí o inglês, coloque aí o espanhol, coloque o alemão, coloque qualquer língua que você domina. Eu não consigo falar, mas eu consigo ler o inglês. Então, você coloca que você lê. Eu consigo compreender. Eu não falo, eu não escrevo, mas eu consigo compreender o inglês. Você coloca. O nível de conhecimento é você que vai colocar aqui. Só lembrando que essas informações, elas precisam ter comprovação. Você não vai colocar comprovação dentro da plataforma Lattes. Mas existe um código de ética profissional acadêmico que tudo que você coloca no seu Lattes é porque você tem como comprovar.
Não coloque nada que você não pode comprovar, porque isso não existe. Outra dica, né? Durante a apresentação, vou dando algumas dicas. Uma dica importante. Suponhamos aqui que eu tenho algum aluno que é aluno do curso de Biologia. Então, ele entrou no curso de Biologia, está já finalizando o curso de Biologia, mas antes de ser aluno da Biologia, ele teve uma experiência numa outra área. Ele trabalhou na área administrativa, ele trabalhou no comércio, ele trabalhou na área acadêmica, aonde quer que seja, coloque. Mas não deixe que essa informação ela crie uma dubiedade dentro das suas áreas de atuação. Você pode colocar mais de uma área de atuação. Mas se você pretende, na sua carreira acadêmica, seguir, no caso do aluno de biologia, seguir a área biológica, enfatiza no seu currículo as experiências, todo o seu portfólio da área biológica. Porque senão, as pessoas que vão procurar o seu currículo, saber o que você faz, eles podem achar que você não tem uma área de atuação tão condizente. Então, tentem enfatizar a área de atuação de vocês. Feito isso, você criou o seu currículo Lattes. Né? Então, o seu currículo ele vai ser analisado pelo CNPq, geralmente dura entre 24 e 48 horas. O CNPq vai dar um ok e ele vai ficar público. Ele estando público, aí você já pode ir para um desses dois links. Né? Se você quiser saber se seu currículo realmente está público, você vai em buscar currículo, vai digitar seu nome e você vai achar o seu currículo. Eu esqueci de colocar uma informação. Eu fiz um curso depois disso e eu quero colocar. Você vai em atualizar seu currículo. Você colocou sua senha e seu e-mail, você atualiza o seu currículo a qualquer momento. Vou novamente sair aqui da apresentação para mostrar lá a plataforma. Então, aqui na plataforma do currículo, eu vou abrir aqui novamente a plataforma Lattes. Vamos buscar currículo, né? Então, vou colocar meu nome. Eu vou procurar mais ninguém. Vou colocar aqui meu nome. Você coloca uma breve descrição. Doutor ou demais pesquisadores. Demais pesquisadores, mestres, graduados, estudantes, técnicos, etc. E aí você vai lá e buscar. De uma forma bem simples. Já encontrou, né? Não existe nenhum Raimundo Thiago Lima. Não existe mais de um Raimundo Thiago Lima da Silva na plataforma Lattes. Se tiver mais de um, vai aparecer. 2, 3, 4. E aí, pela descrição, você vai descobrir. Como ele já coloca um breve resumo, né, você já identifica direto quem é você. Então, clica no nome. Ao clicar no nome, já aparece uma prévia do seu currículo. Né, um pequeno resumo do seu currículo. Já diz as informações mais cruciais logo de apresentação, mas que você também insere lá dentro do currículo Lattes. Dependendo de cada pessoa, o currículo Lattes ele tem uma teia. É uma teia de informações com outras plataformas. Isso vai depender muito da atuação de cada um de vocês, tá? Então, se você pertence a uma rede de colaboradores, por exemplo, eu participo de uma rede de colaboradores. Se eu clicar aqui, vai precisar aqui instalar um programazinho. E aí vai aparecer, que é o Java, na sequência vai aparecer quais são os colaboradores. É uma teia de pesquisadores no Brasil inteiro em que você faz parte. Eu tenho um grupo de pesquisa. Eu também faço parte de grupo de pesquisa. Então, se eu clicar aqui dentro do grupo de pesquisa, vai abrir o seu grupo de pesquisa. Então, por exemplo, Raimundo Thiago Lima da Silva, ele faz parte de um grupo de pesquisa chamado Estudo da Biodiversidade de Plantas Superiores. Está aqui as áreas de atuação, né, do pesquisador e também tem todas as pessoas que fazem parte desse grupo de pesquisa. Então, os meus orientados de graduação, os meus orientados de mestrado, os meus orientados de doutorado, o currículo Lattes de cada um desses alunos, que são meus orientados, estão aqui do lado. Então, se eu clicar aqui do lado, já vai criar outro link, e nesse link já vai dizer a vida desse aluno, né? Então, por exemplo, essa aluna aqui, Natália Souza Braga, é uma orientada ou ex-orientada minha, ela
ela faz parte de mais um grupo de pesquisa e ela tem o seu currículo. Eu quero ver o currículo Lattes dela. Aí você clica aqui em visualizar, aparece toda a produção científica dessa orientada, né? Aparece os artigos publicados, tudo que está linkado a mim, tá? Está linkado a Raimundo Thiago. Então, os artigos publicados, os trabalhos publicados, os resumos publicados, as apresentações, tudo. Faço aqui uma estatística geral. As revistas em que essa aluna publicou, o fator de impacto dessas revistas, que eu vou falar mais na frente. Então, é uma teia enorme, tá? Isso aqui a gente levaria dias só para discutir essa questão. Mas vamos continuar. Também tem os indicadores de produção, né, do pesquisador. Então, se você clicar aqui em indicadores, vai aparecer aí um históricozinho, né, do pesquisador, né, um gráficozinho, ano após ano, como é que está a produção científica desse pesquisador. A quantidade vai aparecendo aqui, ó, a quantidade de artigos, a quantidade de trabalhos publicados em eventos, quantidade de resumos, de capítulos, de tudo que você coloca no seu currículo, a plataforma Lattes vai processando isso em gráficos, vai mostrando aí a evolução, faz também uma autorreflexão para o pesquisador, né? Olha, em 2018 eu estava com essa produção, 2019 eu estou com essa, 2020 eu melhorei, eu piorei. Quais são as revistas que ele mais publica? Quais são as áreas que ele mais publica? Quais são as pessoas que estão presentes no currículo dele com mais frequência? Então, o currículo te dá uma estatística aí bem interessante da tua vida, né? E depois disso, você também ainda vai encontrar aqui as bases, né? Eu faço parte de duas bases. Eu faço parte do ORCID, né, que é uma base internacional, e uma base também que é a Web of Science, que é uma base de citação, né, de pesquisa, de verificação das citações. Então, é com base nessas bases que a gente consegue ver os impactos das pesquisas do pesquisador. E aí eu quero abrir o meu currículo. Aí eu venho aqui, abrir currículo. E aqui vai abrir o teu currículo. Logo de imediato, aparece seu nome, aparece o seu código do Lattes, aparece o link que eu coloquei para vocês no chat aí, ó. Esse é o link. Se você pegar esse link, colocar lá na internet, vai abrir o meu currículo direto. E aparece a data em que você fez a última atualização, né? Então, quando a gente vai pesquisar o currículo de alguém, ele está 1 ano, 2 anos, 3 anos sem atualizar, isso cria uma certa frustração, né? Para quem está procurando, porque mostra que ele não tem essa preocupação em mostrar, né, do seu trabalho, da sua carreira científica para a comunidade. Tem um breve resumo, né? Coloca aqui também os nomes que... Só um momento, está um barulho aqui. Beleza. Parece todos os seus modos, né, os tipos de citação em que o seu nome foi colocado em alguma atividade acadêmica, né? Então, por exemplo, meu nome já foi colocado como Silva, RTL, Silva, Raimundo Thiago Lima, Raimundo TL da Silva. Então, tem os vários formatos, dependendo das revistas, dependendo das bases indexadoras, como ele foi citado, né? Vai aparecer o meu endereço, né, que eu coloquei lá, vai aparecer a formação acadêmica, né, doutorado, mestrado, graduação, assim, tudo que você colocou, conforme você colocou lá. Eu já tenho um link direto, por exemplo, com os meus orientadores, né? Então, meu orientador de mestrado e doutorado, ele já linkou com o meu currículo lá. Então, se eu clicar bem aqui nesse símbolozinho aqui, vai abrir o currículo do meu orientador. Então, é bem simples, ó. Ele vai pedir aqui um código, eu não vou perder esse tempo, e vai abrir o currículo do meu orientador. Então, já está linkado também com o meu orientador. Minha formação complementar, né, são aqueles cursos que a gente faz aí durante a nossa carreira, né, cursos de pequena duração, e aí a gente vai colocando aqui no currículo, né, todos os cursos que você já fez durante a sua vida, você vai colocando. Vem a sua atuação profissional, né, aonde você já trabalhou, aonde você já atuou, né, eu já tive um vínculo com a Federal do Ceará, com a Federal de Santa Maria, com a Embrapa
do Rio de Janeiro, com a Federal de Viçosa, com a Secretaria Municipal de Agricultura de Capitão Poço, com a UFRA. Aí aqui na UFRA, você coloca todas as atividades que você já fez, né? Então, você que é pesquisador, professor, você vai linkar essa atividade. Você que é aluno, você vai linkar. Ah, na UFRA eu já fui bolsista de iniciação científica, já fui monitor, já fui voluntário, já fui estagiário, né? Tudo que você fez, você vai colocando. Então, aqui na UFRA eu coloco todas as minhas atividades. Então, tem muita coisa aí, eu vou passando. Depois, aí tem outras, né, outras instituições que eu já participei, que eu já tive algum vínculo, a Depará, associações, a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Depois vem projetos de pesquisa, né, então todos os projetos de pesquisa que você foi coordenador, você foi colaborador, você foi bolsista, que você participou, você vai e elenca aqui tudo, né? Coloca o título, coloca os participantes e o período que ele está funcionando. Então, aqui são os projetos de pesquisa, os projetos de extensão, todos os projetos que você já participou, você vai colocando aqui também. Projetos de desenvolvimento tecnológico, né? O pessoal de tecnologia da informação aí tem bastante. Revisor de periódico, no meu caso, eu sou revisor de 3 revistas, né? Então, eu avalio artigos científicos dessas revistas. Então, quem faz mestrado, doutorado, geralmente tem essa atividade. Áreas de atuação, né, todas as minhas áreas de atuação, os idiomas, que eu falei anteriormente, os prêmios e títulos que você vai receber durante a sua vida acadêmica, você vai linkando aqui, e aí vem para a produção bibliográfica, né? A produção bibliográfica é aquilo que você produz cientificamente, seus artigos científicos, né? Eu tenho aqui 3 bases indexadoras, a Web of Science, a Scopus, e a outra aqui, que é a Cielo. Aí vem meus artigos, eu vou destacar isso mais na frente para vocês, né? Então, todos os artigos que você foi autor ou coautor, você vai linkando aqui. Interessante que o currículo Lattes, ele também tem alguns links, né? Por exemplo, o JCR, que eu vou já falar para vocês aqui, que é o fator de impacto da revista, já aparece aqui. O DOI também já aparece. Esse DOI é que se você clicar nele, eu vou clicar aqui em um para mostrar para vocês, vai abrir o artigo científico, vai abrir o site da revista onde está publicado seu artigo científico. Então, clicou, aparece seu artigo científico. Ou seja, para quem quer buscar uma informação, o professor, o estudante trabalhou com essa atividade, eu quero saber onde é que está aquela produção científica, você vai no currículo dele e já acha ali, rapidamente, a produção científica dele, né? Aparece também as citações, né? Então, por exemplo, esse artigo aqui que eu participei, já teve pessoas que já usaram esse artigo para outra pesquisa. E aí aparece aqui o número de citações. A Scopus aqui já identificou uma citação para esse artigo. Outras bases também vão identificando isso. A Web of Science identificou outra citação nesse outro artigo. E assim por diante. Vem os capítulos de livros e livros, né? Então, se você já publicou um capítulo de livro ou um livro, você coloca aqui. Também tem o DOI, então se você clicar, vai abrir aqui o livro ou o capítulo, né, se ele for online. Os trabalhos completos publicados em eventos. Então, todos os trabalhos completos que você publicou, você vai linkando aqui. Os resumos expandidos, coloca tudo. Sempre vai alimentando o teu currículo Lattes para não deixar ele desatualizado. Os resumos publicados, coloca tudo. As apresentações, você coloca tudo. Outras publicações, né, cartilhas para produtor rural, por exemplo, você pode colocar aqui. Informe técnico que você desenvolveu, coloca aqui. Produções técnicas, você foi avaliador de trabalho científico, você foi entrevistado, você participou de uma mesa redonda, você participou de um programa de TV, de um programa de rádio, você foi comentarista, você fez uma matéria no jornal, ou no site, ou em uma matéria da TV, tudo você vai colocar aqui. Lembrando que tudo tem que ter comprovação. Você foi ministrante de curso, né? Quando eu terminar essa palestra, eu vou colocar essa palestra dentro do meu currículo Lattes. Você foi organizador de eventos, vai colocando aqui. Banca de trabalho de conclusão de curso. Eu participei de bancas de mestrado, coloca aqui. De doutorado.
de qualificação de doutorado, de qualificação de mestrado, de especialização, de TCC de graduação. Então, todas as bancas que a gente participa, você coloca aqui. Banca de concurso público, coloca também aqui. Outras bancas, por exemplo, de monitoria, né, de algum estágio, tudo vai aqui. Eventos, os nossos alunos participam de vários eventos, regionais, nacionais, internacionais. Todos os eventos que você participa, você coloca aqui. Organização de eventos, também você vai coloca aqui. Vocês têm equipes técnicas, né? Aqui mesmo na UFA tem muitas equipes que organizam eventos durante o ano. Você participou da organização? Você vai colocar aqui. Orientação. Então, as orientações de mestrado, de doutorado, de especialização, de graduação, todas as orientações você coloca aqui. E você linka também com o seu orientado. Por exemplo, esses meus orientados aqui, eu já coloquei o currículo látice dele bem aqui. Então, se eu clicar, já vai abrir o currículo látice dele. Então, vai criando uma teia, né? E o conhecimento ele vai sendo distribuído, né? Orientação de iniciação científica, outras orientações, que são várias, né? Que a gente pode ter aqui dentro da academia. As inovações, né? Você teve alguma patente, desenvolveu algum software, você integrou uma equipe científica, né, de assessoria, você vai colocando aqui. Então, é uma série de informações que você precisa estar alimentando o seu currículo lá. Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, após o cadastro, né, que a gente falou, após a busca, após você visualizar como é o formato desse currículo, eu vou começar a passar para vocês agora alguns parâmetros de qualidade, né? Parâmetros de qualidade do teu currículo, da tua produção científica. Você aluno, você profissional que quer seguir a carreira científica, você vai ter que publicar artigos científicos. Esses artigos científicos eles vão ser publicados em periódicos, ou seja, em revistas nacionais ou internacionais. E essas revistas, elas possuem um fator de impacto. Esse fator de impacto que é buscado por um índice que é produzido, chamado JCR, né? Que é um journal, é o JCR. Ele é calculado de 2 em 2 anos para aquela revista. E como é que ele é calculado, né? Ele divide o total de citações de artigos daquela revista, né, que foram publicados, em relação ao total de artigos que foram publicados. O que significa isso? Que quanto maior for esse índice, quanto maior for esse impacto da revista, significa que mais pessoas, que mais pesquisadores citaram a tua pesquisa. Então, consequentemente, a tua pesquisa, o teu artigo, ele tem um impacto maior para a sociedade. Se ele tem um impacto maior, isso te dá um crédito maior no meio científico. Então, revistas que têm fatores de impacto maior, artigos que são publicados nessas revistas, eles têm uma predominância, né, uma visibilidade muito maior. A nível internacional, a gente tem algumas revistas, né, principalmente da área da saúde, que são de grande nome, né, que são revistas, por exemplo, a Science. E você publicar um artigo numa revista como essa a realização de uma carreira profissional, né, de 20, 30, 40 anos. E com certeza o seu artigo, ao ser publicado numa site, ela vai ser visualizada por muita gente, vai ter muitas citações e muitas empresas e instituições vão querer que você seja profissional dela, vão lhe procurar, vão lhe fomentar suas pesquisas. Então, procurem sempre publicar em revistas com JCR, com fator de impacto alto. Isso vai dar uma visibilidade maior para vocês. Um outro parâmetro que a gente também precisa analisar é o índice H. O que é esse índice H? O índice H, ele é medido pela produtividade da autoria científica, ou seja, da sua produtividade. Suponhamos que você publicou 8 artigos científicos, e esses 8 artigos científicos têm, no mínimo, 8 citações cada um. Então, o seu índice H é 8.
Agora, se você tem só um artigo científico e ele foi citado uma única vez, seu índice H é 1. Você tem 4 artigos e cada um deles foi citado pelo menos 4 vezes, seu índice H é 4. Então, os pesquisadores que têm índice H, quanto maior for esse índice H, maior, né, vamos colocar assim entre aspas, é a sua produção científica, maior a qualidade da sua produção científica, mais visibilidade, mais impacto na sociedade, mais resultados foram resolvidos pelas suas pesquisas. Então, procurem ter índice H alto. Isso mostra que nós temos pesquisadores de alto nível. Então, esse é um parâmetro também interessante. O QALYS, né? O QALYS é um parâmetro que, recentemente agora, inclusive o governo federal, né, sinalizou que ele vai acabar, né, que ele vai finalizar. Mas o QALYS, que ainda existe, ele está dentro de uma plataforma chamada plataforma Sucupira, dentro da CAPES, né, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O QALYS ele é um parâmetro que analisa e classifica as revistas, né, os periódicos. Então, esse QALYS ele é estratificado, a gente tem o melhor QALYS, A1, depois A2, depois B1, depois B2, aí B2, B3, B4, B5 até C. Então, as revistas que têm QALYS maior são as revistas de melhor qualidade, são as revistas que têm maior fator de impacto, são revistas que têm mais visibilidade nacional e internacional. Então, geralmente, os pesquisadores, eles procuram as revistas de maior QALYS. Consequentemente, a exigência dessas revistas são maiores. Então, uma revista de QALYS A1 não vai querer publicar um artigo de baixa qualidade. Então, se o seu artigo não tiver uma qualidade satisfatória para aquela revista, dificilmente você vai conseguir publicar naquela revista. Então, o QALYS também é um parâmetro interessante, né? Algumas bases importantes. A Cielo, né? A Cielo é uma base muito interessante, inclusive que vocês, estudantes, vocês, pesquisadores, podem utilizar para pesquisa, né? Pesquisa de artigos científicos, né? Então, você entrar na base Cielo, você quer pesquisar sobre a laranja de Capitão Poço, a citricultura. Você coloca lá a citricultura, vai aparecer todos os artigos que essa base tem uma série de revistas que estão dentro dela que foram publicadas sobre citricultura. Aí eu quero pesquisar sobre o bioma amazônico. Você vai colocar lá tudo que for publicado nessas revistas que fazem parte da base Cielo, você vai encontrar. E, além disso, ela é uma base também de citações, né? Então, as revistas que estão dentro da base Cielo, que os seus artigos foram publicados, que eles vão ser citados, eles vão aparecer aí dentro da base Cielo. Então, a gente geralmente analisa a publicação e a produção de um pesquisador também pelas citações, né? Então, se você publicou um artigo e depois de 1 ano, 2 anos, diversas pessoas citaram seu artigo em outras pesquisas, isso mostra que o seu trabalho tem uma qualidade muito boa, está sendo usado por outras pessoas. Então, a Cielo é uma base bem interessante. A Scopus é uma base também internacional, em que linka, né, todos essas informações de citações, e se você publica em inglês, com certeza dá mais visibilidade, e aí a gente consegue achar com mais facilidade, né? Então, as pessoas de outros países, inclusive, querem procurar um tema, né? Estão pesquisando, podem procurar dentro da base Scopus, é uma base também muito importante. A Web of Science, uma base também internacional e importantíssima, que está em diversos países, que você, ao publicar um artigo científico, você, dentro de uma revista que vai estar dentro dessa base, ela vai disseminar essa informação, né, por vários países, e você vai ter uma visibilidade muito interessante. Deixa eu voltar aqui rapidinho para o site, né? Então, depois de ter mostrado aqui o currículo, eu vou abrir aqui, né, algumas bases. Por exemplo, o ORCID, né, o ORCID, né, para algumas pessoas, a portuguesa é uma coisa, né, o ORCID, ele é uma base que você também é interessante criar, né? Após você criar seu currículo Lattes, você pode se cadastrar dentro dessa base. E ela linka ao seu currículo Lattes. Então, ela fica linkada com o seu currículo e migra as informações. Então, dentro dessa base, você já aparece aqui a sua qualificação, né? Aparece o seu currículo Lattes, ó. Clicou aqui, vai abrir o seu currículo Lattes.
e aparece sua produção científica. São seus artigos científicos. Eu tenho dentro dessa base 28 artigos publicados. Então, eu tenho, por exemplo, esse artigo aqui de 2019, é o mais recente. Então, aparece o DOI. Então, se eu clicar dentro do DOI, vai abrir o artigo. Ó, está aqui o artigo. Traduzi ele aqui para o português. Ele foi publicado em inglês, mas ele já aparece todo aqui. Então, é uma forma das pessoas buscarem informação de uma forma mais rápida e fácil. Eu quero saber sobre esse assunto, vou pesquisar no currículo Lattes, dentro da base OK, e aí eu vou encontrar esse artigo. E aqui está o artigo, né? Eu quero o artigo completo, em PDF. Está bem aqui o artigo, você vai abrir ele completo. Está aqui o artigo, olha, na íntegra. Foi publicado agora, 30 de junho de 2019, está com um ano. Então, está aqui o título, os autores, todo o artigo científico publicado nessa revista, você vai encontrar. Então, eu acho que está bem claro, a partir de agora, que o currículo Lattes é de extrema importância para nós da carreira científica, né? Nós que temos um percurso a seguir, você como estudante ou você como profissional, nós precisamos vender, né, a nossa imagem como pesquisadores, né, como estudantes, como acadêmicos, como agrônomos, como veterinários, como biólogos, como qualquer profissional. E a plataforma Lattes, ela é fundamental. Professora Marluce, eu gostaria de abrir para discussão, porque eu tenho muitos pontos e dicas, e eu acredito que eu vou passando essas dicas conforme as perguntas forem surgindo, né? E eu tenho certeza que os alunos vão ter algumas dúvidas. Quem não tem um currículo, como criar, e quem já tem, como atualizar, e essas peculiaridades do currículo. A gente tem muitas informações a passar. Mas eu queria muito ouvir vocês e ter esse debate nesse momento tem 100 pessoas aqui assistindo. Professora Marluce, fica à vontade. Ok, obrigada, Tiago, muito boa a palestra. Tem duas perguntas que foram feitas no chat, né, que para não me esquecer, mas eu anotei aqui, mas eu posso passar a palavra também para as pessoas que fizeram, que é a Isabela, né, eu passo para ela se ela quiser fazer, e o Ben também, que fez uma pergunta, tá? Vocês querem se manifestar ou eu posso fazer direto a pergunta para o Tiago responder? Ok, Isabela. Ok, Isabela, eu vou fazer a pergunta da Isabela. Tiago, a pergunta dela é a seguinte: o que deve ser colocado no resumo, né? O que se deve destacar, né, para ficar um resumo mais, né, mais robusto, né, vamos dizer assim. Essa é a pergunta da Isabela. Christian. Muito bem. Obrigado, Isabela, pela pergunta. Uma pergunta bem importante. Como a palavra já diz, né, é um resumo do resumo. Então, não adianta também a gente colocar um texto enorme lá, vai dar preguiça, inclusive, das pessoas lerem, né? Então, procurem sintetizar as informações cruciais. Isso depende muito de cada indivíduo. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos. Você é estudante, iniciou seu curso agora. Qual é a informação principal? Se eu sou acadêmico do curso de Engenharia Florestal, você tem que dizer lá, acadêmica do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural da Amazônia. Então, é uma informação importantíssima que você tem que ir lá. Ah, mas antes de ser estudante de Engenharia Florestal, eu já fiz um curso técnico de Engenharia Florestal lá no IF. Então, você coloca curso técnico profissionalizante em Engenharia Florestal e acadêmica do curso de Engenharia Florestal. Ou seja, já coloca ali um caminho a seguir, né? Já diz assim, olha, essa pessoa está iniciando sua carreira, mas ela está seguindo aqui dentro da Engenharia Florestal. Então, vai moldando isso, né? Agora você já é um profissional, você já é formado, né, no terceiro grau, nível superior, tem mestrado e doutorado. Então, você vai colocar doutor na área X, mestre na área Y, graduado na área Z. Aí já trabalhei lá na UFPA, lá no Museu Guild ou na Embrapa. Você coloca a sua experiência. Atualmente eu
eu tenho essas áreas de atuação, né, nessas linhas de pesquisa. Coloca suas linhas de pesquisa. Atualmente, eu sou presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do CREA. Coloca lá. Então, procura sintetizar o que for de mais relevância no seu currículo. É vender o peixe mesmo. É que a pessoa que for ver o seu currículo vai dizer, ei, esse cara, ele trabalha nessa área. Então, pode ser que essa pessoa seja interessante para o meu projeto, para o meu grupo de pesquisa, para a minha instituição. Às vezes você pode ser chamado para ter uma bolsa de pós-doutorado, uma bolsa de um projeto de pesquisa pelo seu currículo. Então, é nesse sentido. Tá, Isabela, né? Fez a pergunta? Marluce, qual é a próxima? Ok. Do Ben agora. Ben, você quer falar ou eu posso fazer a pergunta? Não sei se o Ben ainda está. Por favor, obrigado, doutor Marli. Parabéns aí, Tiago, pela explanação. Eu já estou nessa segunda fase aí, já terminei o mestrado em 2018 e estou querendo partir para o doutorado. E eu percebi que no meu currículo Lattes ainda falta muita coisa legal que já poderia estar lá, né? Pelo que tu falaste aí. Como é que a gente faz para indexar, para que no meu currículo Lattes possam aparecer essas bases de dados, para aparecer as revistas que eu já publiquei, já aí direto, essas nuances que tu colocou aí que eu achei super interessante. Explica para a gente, por favor. Excelente, bem, boa pergunta. Primeiro, bem, a gente precisa saber aonde você está publicando, né? Quais são as revistas que você está publicando, quais são as áreas. Exemplo, na minha área, né, na área agrícola, na área da agronomia, nós temos revistas que são de qualidade bem alto e que pertencem a determinadas bases. Por exemplo, se a gente for buscar aqui a Revista Brasileira de Ciência do Solo, ela é uma revista com qualidade B1 na minha área e ela faz parte da base Cielo. Então, se você publicar um artigo dentro dessa revista, automaticamente, quando esse artigo for publicado e você colocar no seu currículo Lattes, e uma pessoa citar esse artigo, a base Cielo vai aparecer lá dentro do seu artigo, porque a revista faz parte da base Cielo. Agora, se você publica numa revista internacional, dentro da Web of Science, você precisa se cadastrar dentro da base Web of Science, você se cadastra, e toda vez que seu artigo for citado, vai aparecer no seu currículo lá. Às vezes, a gente olha para um currículo de um pesquisador e vê um monte de bases, né? Cielo, Scopus, Web of Science, Archive, várias bases. Por quê? Porque ele publica nessas revistas que estão dentro dessas bases e ele está cadastrado. Não adianta a gente fazer nosso trabalho científico, publicar e não se cadastrar nas bases. Por exemplo, o Archive, né, o ORCID, você tem que se cadastrar. E ele é muito bom. Hoje, a maioria das revistas internacionais exige ele. Então, você se cadastra, ele vai pedir o link, aquele linkzinho do seu currículo Lattes, você vai colocar dentro da base e automaticamente o seu currículo é migrado para lá. Todas as suas publicações vão para dentro da base ORCID. E aí ele já faz um relatório das citações, porque às vezes você erra. Essa tua pergunta é muito boa, bem. Às vezes, quando você erra qualquer informação na hora de alimentar o Lattes, você não colocou o seu nome corretamente na citação, na publicação, ou o nome de um autor, faltou um ponto, faltou um acento, faltou uma letra, e aí, às vezes, o currículo Lattes não exporta todas essas informações das bases. E aí, o Archive, ele faz essa correção, e ele vai identificar isso. Então, é muito interessante a gente fazer esses cadastros. A Web of Science também faz isso, é uma base internacional. Eu estou falando das bases que, né, eu participo, mas dependendo da área, a gente tem outras bases, né? A área da saúde tem outras bases, as áreas de tecnologia da informação e os eventos científicos têm qualis. Olha só que legal. Nos eventos técnicos científicos da área de TI, alguns eventos, eles têm qualis. Então, a gente já alimenta diretamente. O DOI, né? A maioria dos artigos científicos hoje tem o DOI. Aí, às vezes, o
o pesquisador, quando ele vai colocar no seu Lattes, ele não coloca o DOI, aí não exporta o artigo. Se você coloca o DOI, ao clicar o DOI, a pessoa já abre o artigo, fica muito mais visível, né? Então, são muitas nuances, bem, e eu até já proponho para o pessoal ouvir, a gente preparar outros momentos para a gente discutir essas bases, que são muito interessantes, né? Já um público, assim como você, né, que já fez mestrado, doutorado, a Web of Science, eu até parabenizo o pessoal da biblioteca da UFRA, né, em nome da Cristina, que já faz várias atividades como essa, e bem interessante, a base Scopus, a base Cielo, o portal de periódico da CAPES, né, nossos alunos, o quanto que eles precisam de fazer pesquisa. Eu quero encontrar um artigo científico sobre um tema, mas na base periódico da CAPES. Eu tenho certeza que é uma pergunta que muitos de vocês já fizeram. Ah, o professor pediu para fazer uma pesquisa sobre esse tema, e eu não encontrei nada. Por quê? Porque ele foi no Google. E o Google nem sempre te dá tudo. E aí você não encontrou. Mas você quer um artigo científico? Vai no portal de periódico da CAPES. Ele vai te ajudar bastante. Então, tem muita coisa nesse meio científico que a gente pode ainda desvendar. E esse projeto do professor Almir, com toda a equipe, é maravilhoso nesse sentido. Que a gente está dando essas informações que são básicas, mas são importantíssimas para todos nós. Não sei se respondi bem. Perfeito, professor. É isso mesmo. É básico para vocês que já estão comendo isso aí com feijão com arroz. Para quem está começando, obrigado. Ok, bem respondido. Tem uma pergunta da Caroline Reis. Como ao alterar a senha para acessar o currículo, demora para constar igual quando se cadastra em novas atividades? Entendeu, Thiago? Entendi, Marlúcia. Boa pergunta também, né? Às vezes as pessoas esquecem a senha, perdem a senha. Não façam isso, por favor, tá? Coloca uma senha bem rotineira de vocês para não fazer isso. Mas é possível, sim, né? Atualizar a senha. Eu vou tentar abrir aqui a plataforma para mostrar para vocês. Só um momentinho, tá? Eu vou abrir aqui a minha apresentação e aí vocês vão conseguir visualizar. Boa, essas perguntas são muito interessantes para a gente tirar essas dúvidas. Beleza, vou apresentar aqui a tela, tá? Então, bem aqui, né, dentro da plataforma Lattes, se você for bem aqui, ó, atualizar currículo, vou clicar nele. Aqui você vai acessar seu currículo, né? Então, você vai colocar aqui seu CPF ou seu e-mail, o e-mail que você cadastrou lá e a sua senha. Aí você vai acessar seu currículo. Quero inserir alguma coisa, eu vou já mostrar para vocês como é que faz. Aí, se você não sabe a sua senha, esqueceu a sua senha, aí você vai vir bem aqui, ó, esqueci minha senha. Aí vai clicar aqui, esqueci minha senha. E ele vai pedir um e-mail. Aí, essa é a grande charada, que acontece muito com nossos alunos. Às vezes, a pessoa cadastrou o seu Lattes com o e-mail e deixou de usar o e-mail. Não tem mais a senha, perdeu. Aí complica, né? Aí, o que é que você vai ter que fazer, então? Porque se você coloca seu e-mail aqui, vai um e-mail automático para o seu e-mail para você poder atualizar a senha. Se você não tem mais acesso a esse e-mail, você já esqueceu a senha também desse e-mail, aí você tem que ligar para o CNPq, lá para o suporte. No site da plataforma Lattes, tem um telefone, está bem aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas está bem aqui, ó. 3211-4000. É uma central de atendimento que você vai ligar e vai ter aqueles canais, né, vários números, e aí você vai acessar lá dessas linhas de atualização de senha e eles vão passar o passo a passo de como você tem que seguir, né? Então, é possível, sim, atualizar a senha. Dica importante para os alunos, não esqueçam sua senha. O e-mail que você usou, continue usando. Se você não vai mais usar ele, então atualiza o e-mail, dá para atualizar o e-mail dentro do Lattes, tá? Ao entrar no currículo Lattes, você atualiza o e-mail, pronto, é o e-mail usual, para não correr essa situação. Eu já recebi alguns alunos aqui na UFA que se depararam com isso, e aí passa um tempinho, né? Porque se você esquecer tudo, até ligar para o CNPq, aí às vezes demora um pouquinho. Se você tem acesso ao e-mail e a mensagem vai para o e-mail, é rapidinho você resolve.
Isso aí, professora. Ok. Outra pergunta da Isabela Christian: quais são os indicadores de produções? Na verdade, ela quer que você repita quais são esses indicadores de produções. Perfeito. Os indicadores de produção. Aí eu vou colocar aqui uma crítica, tá? Uma crítica minha e que muita gente também acha, né, sobre o currículo Lattes, mas é uma crítica construtiva. No decorrer desse tempo todinho, né, o CNPq criou a plataforma Lattes e criou esses diversos indicadores como o Qualis, como o fator H, como o fator de impacto, né, o JCR. As pessoas, os pesquisadores, não todos, claro, né, não vamos generalizar, mas uma quantidade expressiva, começou a buscar muito quantidade e não tanta qualidade. E aí os currículos começaram a inchar, mas aí a qualidade nem tanto assim. E aí o CNPq começou a criar esses fatores para nivelar e criar, né, esse índice de qualidade. E um desses índices de qualidade é o fator de impacto da revista. E o que é esse fator de impacto da revista? Que você publicou o seu artigo, né? É o fator que vai dividir a quantidade de citações que aquela revista recebe pela quantidade de artigos que ela publica. E aí vai dar um índice. Quanto maior for esse índice, significa que mais pessoas citam os artigos dessa revista. Então, significa que essa revista tem muita qualidade. E se você publicou nessa revista, é porque o seu artigo tem qualidade. Então, quanto maior for o fator de impacto, mais expressiva é essa visibilidade do seu artigo. E, entre aspas, a gente coloca o seu artigo, ele tem mais qualidade. A gente não pode dizer 100%, porque às vezes tem artigos excelentes também publicados em revistas com fator de impacto baixo. Né? Mas isso é uma escolha do autor, ou os autores que vão escolher a revista. Um outro índice interessante é o fator H, né, que eu falei. O fator H, ele vai medir exatamente as citações. Então, se você tem, por exemplo, 4 artigos publicados, e cada um desses artigos tem pelo menos 4 citações em qualquer base, dentro da base da Web of Science, você vai ter um fator H4, porque 4 artigos têm pelo menos 4 citações. Se você tem 8 artigos publicados e cada um deles tem pelo menos 8 citações, você tem um fator H8. Então, quanto maior for o seu fator H, mais impacto tem a sua produção científica. E um outro fator importante é o Qualis, que está acabando aí, né, que o Ministério sinalizou o fim dele. O fim dele porque esse fator Qualis é um fator brasileiro, né, foi criado aqui no nosso país, e para fazer esse parâmetro de qualidade. E agora o Ministério está avaliando, né, a CAPES está avaliando, que o Brasil, a produção científica brasileira, já não precisa mais desse Qualis, ele já pode usar o fator JCR, o fator de impacto, pode usar o H e outros que existem, e não mais o Qualis. O Qualis, ele padronizava as revistas, né? As revistas de Qualis. A1 era melhor, depois A2, depois B1, B2, B3, B4, B5 e C. Então, eu quero publicar uma revista excelente, segundo o Qualis. Eu vou no Qualis A1. Agora, essas revistas, elas são muito exigentes, elas têm um rigor na correção, na inovação dessa informação, no ineditismo dessa informação muito grande. Então, você também não vai se queimar mandando um artigo para uma revista A1 se você acha que seu artigo não está habilitado para essa revista. Agora, se você tem um artigo muito bom, nós temos professores na UFA que publicam revistas Qualis A1, você manda para a revista A1 e vai ganhar grande visibilidade. Então, esses são alguns dos parâmetros de qualidade muito interessante aí para a carreira acadêmica. A Lúcia? Ok. Uma pergunta da Patrícia Reis. Quem é professor de escola pública, como inserir as atividades que participa na escola como eventos? Elas podem entrar no Lattes? Excelente pergunta. Com certeza, Patrícia, você pode colocar assim. Agora, o que é que a gente precisa criar no nosso país, na nossa região, como hábito, né? Toda atividade que vocês vão participar, vão executar, vocês precisam ter comprovação. Então, eu vou participar de um evento lá na escola.
pede para a diretora te dar uma comprovação, né? Um certificado, uma declaração, algo que comprove que você realmente participou, com o seu nome completo, com a carga horária, com o período que isso ocorreu e o local. Essas são as 4 informações básicas. Se você tem essa comprovação, você pode colocar o seu currículo lá. Agora, tem que ter a comprovação, Patrícia. E cobre isso dos seus gestores. Tudo que nós fazemos, nós temos que ter comprovação. Os estudantes, né? Os estudantes, às vezes, fazem diversas atividades dentro da instituição e, às vezes, não recebem a comprovação. E vai passando, e aí você vai esquecendo. Então, não deixe de ficar para atualizar o currículo de ano em ano. Atualize sempre que ocorre qualquer atividade nova. Então, é possível e é necessário, Patrícia. Cobre isso e pode colocar no seu currículo. Mas, Luci, teu microfone está desligado. Ah, ok. Desculpa. A Milena Araújo pergunta como pode estar inserindo no currículo Lattes eventos como esse que você está proferindo, Thiago. Boa. O professor Almir, né, que é o coordenador junto com a equipe, fizeram um linkzinho que vocês se inscreveram, né, e depois vai gerar um certificado. Com esse certificado, você já pode colocar dentro do seu currículo Lattes, né? Participou aqui o professor Almir coloca como curso, né, Marlosa? Acho que é um curso, né? Curso ou uma palestra? Quer dar uma olhada aqui? É um videoconferência. Palestra, professor, uma palestra. Uma palestra. Eu vejo como uma videoconferência, tá? Uma palestra dentro de uma videoconferência. Aí, como vai ficar no currículo, aí eu não sei, entendeu? Porque, na verdade, é uma videoconferência que a palestra está inserida, entendeu? Aí, esse certificado que vocês vão receber, você pode colocar essa atividade dentro do currículo. Aonde, professor, eu vou colocar? Bora tentar achar? Eu vou abrir aqui o currículo para a gente mostrar para vocês, tá? Deixa eu apresentar novamente a minha tela para a gente achar o local aonde a gente vai inserir essa atividade. Você participou da palestra, vai ter o certificado, então você tem que colocar dentro do seu currículo. Deixa eu fechar algumas páginas aqui, porque tem muita coisa aberta. Beleza. Então vamos lá, eu vou entrar aqui dentro do meu currículo, vocês depois que criaram ou já tem, vocês vão acessar o currículo de vocês normalmente, tá? Então aqui está o currículo para atualização, tá? Para atualização. Então você pode colocar qualquer atividade a partir desse momento. Então a gente vai encontrar aqui aonde colocar a participação desses eventos, né? Vamos ver aqui, participação em eventos. Bora ver se a gente encontra aqui. Dentro de participação em eventos, vamos ver quais são as possibilidades, né? Então, dentro de participação de evento, você pode ter a forma de convidado, participante ou ouvinte. Então, acredito eu que você, aluna que está me ouvindo nesse momento, é uma ouvinte desse evento, né? Então, você vai colocar aqui ouvinte. O nome do evento, qual é o nome do evento, né? Eu tenho vários aqui cadastrados, aqui você vai criar o nome vai colocar o nome do evento, né? O nome do nosso evento hoje é uma palestra, vamos colocar por videoconferência sobre a importância do curricular. Você vai colocar aqui. Vai colocar o ano, né? E aí tem as opções, olha. Tem congresso, seminário, simpósio, oficina, encontro, Olimpíada, feira, exposição, outra. Você coloca outra. Coloca a cidade, né, onde está ocorrendo o evento, e salvar. Pronto. Essa informação já vai estar aqui dentro, né, de uma das informações como ouvinte, tá? Eu tenho todas essas atividades no meu currículo como ouvinte. Você pode ser ouvinte de um congresso, você pode ser ouvinte de uma feira, você pode ser ouvinte de um simpósio, você pode ser ouvinte de uma palestra, você pode ser ouvinte de várias atividades, né? Então é possível sim colocar sem dúvida nenhuma. Você vai receber o certificado. Ok.
A Caroline Reis está perguntando se a foto do currículo pode ser formal ou informal, porque ela vê algumas fotos, muito fotos informais. Tem algum problema? Não tem nada que padronize isso, mas convém, tá? Convém ter uma foto formal. Mas a gente encontra diversas fotos no currículo Lattes, né, de pessoas em diversas posições, até porque não tem uma padronização para isso, né? Mas convém ser formal. A minha foto é bem formal, né? Até porque o currículo Lattes é um documento importante profissional, então você também tem que estar com uma postura profissional. E a foto, ela te mostra isso, né? Outra pergunta, na verdade, eu não sei se é uma pergunta, a Patrícia Reis, ela fala, é muito complicado citar ou linkar um artigo no Lattes quando ele é publicado numa revista virtual, eu não sei se é uma pergunta, não tenho muito ponto, mas, Patrícia, se você quiser falar... Patrícia, fale aí pra gente. Então, eu fui organizar o meu currículo e eu senti dificuldade de linkar um artigo que eu tinha publicado. Eu não conseguia, aparece um monte de itens lá e a gente não consegue puxar o arquivo. Eu achei difícil fazer. Eu não sei se eu fiz direito quando eu tive que atualizar. Patrícia, isso acontece muito porque a gente comete alguns errinhos, né? Às vezes a gente vai preencher a informação do artigo, como eu falei anteriormente, e a gente esquece algum caractere, às vezes até um espaço de uma palavra para outra que a gente esquece de dar, às vezes não consegue puxar a informação. Mas o que eu tenho para te dar como sugestão é, primeiro, ver qual é a revista que você publicou, ver qual é a base indexadora dela, né, se é da Scopus, Web of Science, Cielo ou outra qualquer. Aí você entra dentro da base e verifica se você está cadastrado. Você tem que estar cadastrado nessa base. Geralmente, quando você entra dentro de para publicar para uma revista, né, você já faz o cadastro, né? Eu vou submeter um artigo numa revista X. Ela já pede um cadastrozinho. A maioria das revistas, esse cadastro já vai linkando com a base. Outras não. Então, verifica se você está cadastrado dentro da base. Se você estiver cadastrado dentro da base, você tiver preenchido as informações todas corretamente, você vai conseguir sim exportar. Mas se tiver um errinho, você não vai conseguir. Eu também tenho esses problemas, Patrícia. Eu tenho alguns artigos meus que eu procuro dentro do Google, por exemplo, eu encontro 8, 10 citações, mas no meu currículo não aparece. Por que não aparece? Tinha algum erro. E às vezes eu passo horas e horas até encontrar esse errinho, e a gente às vezes acha. Então, faz essa procura que você vai encontrar assim. É importante estar tudo certinho, porque imagina um artigo que tenha 10 citações e no seu currículo não aparece nada. Então, quem vai ver acha que não tem nenhuma citação, mas tem muita citação. Então, é um artigo de impacto interessante que a gente precisa dar visibilidade para ele. Ok. O Arley Renan, ele pergunta o seguinte, é necessário conter todos os dados no currículo Lattes, por exemplo, projeto de pesquisa, projeto de extensão, e se por acaso não tiver, pode-se criar a si mesmo? Pode sim. Você coloca só o que você tem, tá? Eu mostrei as possibilidades, mas o que você não tem, você não preenche, você deixa lá em branco. Só que tem informações que são básicas, né? Aquelas informações iniciais do cadastro, né? De CPF, RG, foto, nome, né? Afiliação. Essas informações pessoais, elas são importantes e cruciais para você criar. Mas aquilo que você não tem, você não coloca, tá? Dificilmente você vai ter um currículo que vai ter todos os itens, porque ele é enorme, é muita coisa. Nós temos pessoas que são muito da pesquisa, temos pessoas que são muito da extensão, temos pessoas que são do ensino. Não, nem todos vão comungar de tudo que é possível dentro do Lattes. Então, não vamos esperar um super-herói aí, né? Vamos colocar realmente o que a gente tem. Não é vergonha nenhuma colocar aquilo que você realmente tem. Eu tenho... professor, eu acabei de entrar na universidade, só vou colocar lá que eu sou estudante de graduação da outra. Não tem problema. Você vai melhorar o seu currículo agora. É isso que acontece. Ninguém surge na carreira acadêmica com tudo reformado, mas cria o seu currículo.
não deixe de criar o seu currículo, por favor. Ok. Isabela Christian, ela pergunta se pode inserir as produções na internet, como site, blogs, né, se isso é importante também. Pode sim, deve colocar. Tem links, tá? Dentro do currículo a gente vai encontrar. Deixa eu só achar aqui para vocês aqui, aonde vocês vão encontrar. Deixa eu apresentar a minha tela novamente. Tanto pode quanto deve, tá? Porque blogs, websites, várias dessas atividades, elas são muito importantes. E dependendo da sua área de atuação, elas vão te dar uma visibilidade muito boa, né? A gente tem blogs aí que as pessoas só disseminam a informação de outras pessoas, vão disseminando, e isso dá uma visibilidade bem interessante. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Se você for bem... Aqui. Dentro de produções, aí você tem produções técnicas. E aí tem um leque de possibilidades. Aqui no finalzinho, olha, você tem redes sociais, websites, blogs, relatórios, entrevistas, mesas redondas, programas, comentários na mídia, manutenção de obras artísticas, cartas, mapas ou similares, trabalhos técnicos, programas de computador sem registro de produtos. Se você tem patente, excelente, coloque lá. Aí eu trabalho com assessoria, consultoria. Então, pode colocar sim, sem nenhum problema. E até recomendo, viu? Não deixe de colocar. Ok. A Marisa Cubas, eu não sei se também é uma pergunta dela, ela fala, até as revistas nacionais já estão pedindo orcídeo, não sei se é pergunta. É pergunta, Marisa? Você pode Não, era só um comentário, porque como o professor comentou que é questão que as revistas internacionais estão pedindo, eu aproveitei para avisar que as brasileiras também. Perfeito, Marisa, é isso mesmo. Ok, obrigada. Muitas revistas nacionais estão cobrando e... Não cobrando não, estou exigindo, né, para a gente poder submeter o artigo. A Elane Silva pergunta como adicionar a vinculação de bolsista PIBIC no currículo Lattes. Bem fácil, Elane, você vai colocar lá dentro da sua atuação, né? Deixa eu encontrar aqui para você. Atuação profissional. Está bem aqui, ó. Vou apresentar novamente aqui a tela para vocês. Então, dentro da atuação profissional, você vai colocar suas atividades, né? Por exemplo, nome da instituição, tipo de vínculo. Aí você vai colocar aqui, qual é o seu vínculo? Servidor público, seletista, bolsista. Tá bem aqui, ó, bolsista. Aí você vai clicar aqui, bolsista. Se não tem vínculo empregatício, né, geralmente os bolsistas. Enquadramento funcional, aí você vai colocar bolsista de iniciação científica, bolsista de iniciação voluntária, PIBIT, qualquer que seja a sua atividade, né? Carga horária, se é dedicação exclusiva ou não, e o período, né? Quando é que você começou. Se já finalizou, você vai colocar aqui anterior, aí vai aparecer a data de início e a data de fim. Então, é bem simples, né? Dentro de atuação profissional, tá? Você vai encontrar essa atividade. Aqui no link atuação, aí você vai encontrar atuação profissional e você vai alimentar o seu currículo. Ok. A Deisiane Alves está perguntando como excluir um currículo Lattes. Como excluir o currículo Lattes? Agora você me pegou, viu? Não imaginei essa pergunta. Eu não sei te dizer, não sei te responder como excluir, mas se eu tiver que te dar uma solicitação, ligar para aquele númerozinho do CNPq, porque no site você não vai encontrar essa opção.
tá? Mas, com certeza, se você não tem mais interesse, você pode querer excluir. Ninguém pode ser obrigado a fazer nada, né? Então, entra lá em contato com o CNPq, ele vai te dar lá o norte, sem dúvida. Ok. A Milena Almeida pergunta como submeter os artigos às revistas científicas, se é necessário pagar alguma taxa. E caso não atenda às normas, tem novos prazos para fazer as correções? Milena, se você quiser falar, fique à vontade. É isso, Thiago. Beleza. Milena, depende, tá? Nós temos revistas totalmente gratuitas e temos revistas que cobram taxa. Nós temos revistas que cobram taxa para submissão, temos revistas que não cobram taxa para submissão. Temos revistas que cobram taxa de publicação, que após o aceite do artigo, ele vai lá e cobra uma taxa. E temos revistas que cobram as duas coisas, tanto na submissão quanto na publicação. Então, depende muito da revista. Agora, com relação às correções, sem dúvida, né? De uma forma geral, tá? Isso não é uma regra para todas as revistas, mas a maioria das revistas, elas ocorrem da seguinte forma. Você prepara o seu documento, submete à revista e ele passa inicialmente por uma avaliação do editor da revista. Faz aquele crivo inicial. E o editor naquele crivo inicial, ele já vai te dar uma resposta se o teu artigo tem condições de ser publicado naquela revista ou não. Se ele achar que não, ele já recusa o teu artigo logo de imediato, te devolve logo. E aí você procura outra revista. Se ele achar que sim, ele pode sugerir para ti já algumas correções antes de mandar para os avaliadores. Se ele mandar algumas correções, você corrige e submete novamente. E aí o editor envia para os pares, né? Que é o que a gente chama de curso de avaliadores ad hoc. Eu sou avaliador ad hoc de 3 revistas. E aí quando eles mandam para a gente, eles dão um prazo, né, para a gente avaliar. Aí os avaliadores não têm comunicação um com o outro e nós não sabemos também quem são os autores. Vem para a gente aí sem nome. Nós fazemos as correções e devolvemos na plataforma. E as possibilidades são inúmeras, dependendo da revista. Pode ter reprovação direta, não, o artigo não tem condições. O artigo ele pode ser, sim, aprovado diretamente, ele pode ser aprovado com correções, ele pode ser corrigido obrigatoriamente. Então, a gente coloca esse parecer. Se o editor tiver certeza do parecer final, que é de publicar ou não, ele te dá a resposta. Não, olha, os revisores disseram não, então ele te reprova o teu artigo. Os revisores disserem sim, ele aprova o teu artigo. Se geralmente são 2, tá? Se um disser sim, outro disser não, ele manda para um terceiro avaliador. Então, geralmente, pessoal, isso demora um tempinho, né? Aqui no Brasil, nós temos artigos que às vezes demoram 1, 2 anos ou mais para serem publicados. Algumas revistas internacionais são mais rápidas, porque depende muito. Tem revista que publica semestralmente, mas tem revista que publica anualmente, tem revista que publica trimestralmente. Então, às vezes, eles aprovam o teu artigo, mas já fechou a edição, já está no limite de artigo daquela edição. Aí você fica na fila esperando uma próxima edição. Então, demora um pouquinho, mas você tem as respostas, tá? Se sim ou se não, você vai ter resposta. Ok, Thiago. Muito esclarecedor. Ok, Milena. Obrigada pela pergunta. A Carolina Reis, eu acho que ainda tem a ver com aquela pergunta de quando você esquece a senha. Ela pergunta o seguinte: ao alterar a senha, a nova senha já vai constar imediatamente? Depois que o CNPq avalia, sim, né? Você vai entrar lá, aí o CNPq vai lhe mandar um e-mail e você vai colocar já a nova senha. Aí você encaminha para o CNPq aprova rapidinho, e aí você já pode usar rapidinho lá. Okay. Esse processo não deve demorar muito, tá? Só se tiver algum problema. Problemas que podem ocorrer, né? Às vezes as pessoas mudam de nome, né? Casam, aí mudam de nome, documentos que perdem, né? Aí às vezes complica essa situação. Mas se não houver nada disso, é rápido. Ok, a Adriane Veras pergunta como colocar o link do currículo Lattes do orientador dela no Lattes para poder linkar. Escutou? Está escutando?
Ouvi, Marluce? Eu vou apresentar aqui, vou apresentar para ela. Ok. A pergunta é muito boa, tá? Ó, estou aqui com o meu currículo aberto, né? Como é que eu vou linkar, né? Aí aqui na lateral do teu currículo tem uma série de opções, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas dessas, tá? Aqui, autores citados no seu currículo. Vou clicar bem aqui, ó. Autores citados no seu currículo. Então, bem aqui tem o nome de todas as pessoas que estão em alguma atividade no meu currículo. Todas, ó. Todas. Essas pessoas, se vocês olharem aqui, né, tem um íconezinho aqui do lado, ó. Uma bolinha. Se eu clicar nessa bolinha, vai abrir o currículo dessa pessoa. Mas tem algumas pessoas aqui que não tem a bolinha. Por quê? Porque eu não coloquei a bolinha. Mas eu posso colocar. Como é que eu coloco essa bolinha? É só clicar aqui no nome. Aí você olha o nome se está certinho. Se a forma de citação está certinho. Aí você clica aqui, autorizo. Ao clicar autorizar, o currículo vai procurar essa pessoa. Aí você, é essa pessoa mesmo, beleza. Aí você vai salvar. Quando você clicar em salvar, vou fazer agora para vocês nesse, ó. Salvar. Quando eu fizer isso, vai aparecer a bolinha. Então a bolinha já apareceu nessa pessoa que eu acabei de fazer, que eu nem lembro mais quem foi. Mas ela vai aparecer a bolinha. Ao clicar nessa bolinha, vai aparecer o currículo da pessoa. Então vai uma mensagem para você, né, para essa pessoa no currículo dela. Se ela aceitar, tanto o seu currículo quanto o currículo do seu orientador vão estar em ambos. Tá? Então, essa é a forma de se comunicar. Vou mostrar um exemplo aqui. Ó. Vou abrir meu currículo público. Se a gente entrar aqui na produção científica, e aqui, ó. O Cândido deve estar aí me ouvindo. O Cândido está identificado no meu currículo. Ó. Ele aparece numa corzinha azul. Então, se eu clicar aqui, ó, vai aparecer o currículo do professor Cândido. Pronto, ó, já abriu o currículo do professor Cândido. Por quê? Porque eu linkei o currículo dele ao meu. Né? Então, essas formas... E vira uma teia enorme e muito interessante e ajuda muito as pessoas a pesquisar, né, o nosso currículo. Ok. A Adriana Vera... Não, a Adriana respondeu, né, Adriana, a pergunta. O professor Tiago respondeu a sua pergunta, ok? A Magda Farias, ela pergunta o seguinte: as editoras de livros que mandam convite de submissão de trabalhos publicados em eventos para os alunos, né, para nós, no caso, é válido para nosso currículo? Marluce, repete para mim, por favor, que falhou um pouquinho. Existem algumas editoras que enviam convite de submissão de trabalho de alunos que foram, por exemplo, apresentar trabalho científico no congresso tal. E muitas dessas editoras enviam para os alunos essa solicitação para eles submeterem. Ela está perguntando se é válido para o currículo. Com certeza, é válido sim. Mas a CAPES, né, juntamente com o CNPq, também avaliam essa produção. Assim como a gente tem um Qualis para as revistas, a gente também tem um Qualis para os capítulos de livros e livros, né? E a gente encontra essas informações facilmente dentro da plataforma. Agora, qual é a minha sugestão? Pesquisa, né, qual é essa editora, verifica a qualidade dessa editora, porque às vezes, gente, muita gente só quer ganhar dinheiro, né? Geralmente eles mandam esses convites e lá já vem uma taxazinha de 300, 400 reais, né? Já para você publicar. Então, às vezes não existe uma correção rigorosa do seu documento. Do jeito que você manda, eles vão lá e publicam. Aí você fica até feliz, eu publiquei um capítulo de livro e tal, mas será que está legal, né? Às vezes isso é mais prejudicial do que benéfico, porque você às vezes publica um documento, não está bem escrito, ou ele não está bem revisado, e as pessoas vão ler e vão encontrar falhas. Então, minha sugestão, pesquisa essa editora,
verifica o qualis desse livro e submetam. Tem editoras maravilhosas, tá? Maravilhosas, confiáveis, mas também tem aquelas que a gente não dá para confiar. E a maioria dessas editoras, só para complementar, elas pedem um valor de submissão, né? Pelo menos é o que meus alunos falam, também que mandam para eles, e com valor, tipo 350, varia os valores. A Diele Lani, ela faz uma pergunta. Primeiro ela fala, na aba de formação complementar, podemos cadastrar os certificados. Lá tem algumas opções, como atividade de extensão, curso de curta duração, entre outros. Então, ela pergunta, essas classificações, há diferenciação de relevância ou algum peso? Existe algum peso? Não tem assim um peso que a gente possa determinar, né, como um qualis, como um fator de impacto. A gente não tem como fazer isso. Mas o que eu recomendo para você é realmente colocar a informação correta, né? Se você tem uma atividade de formação complementar e é um curso de curta duração, coloque como curso de curta duração. Não, se você tem um curso profissionalizante, coloque um curso profissionalizante. Você fez um curso de extensão só de 1 ou 2 horas, coloque um curso de 1 ou 2 horas, de curta duração. Então, coloque a informação correta, né? Porque uma vez que você for entregar seu currículo e pedirem a comprovação, se não tiver correta, você vai ser penalizado. Então, não vale a pena, né? Por exemplo, dentro da carreira acadêmica na UFRA, né, quem quer ser professor da UFRA, por exemplo, concurso público vai pedir prova de título. E na prova de título eles vão cobrar o quê? O currículo Lattes comprovado. Tudo que está no seu currículo vai ter que ter comprovação. E a banca vai avaliar item a item. Então, se não tiver condizente com a comprovação o item, ele não vai ser pontuado. Isso não vai ser interessante para você. Então, procurar colocar a informação correta. É isso que a gente sempre prima dentro do currículo. Pessoal, eu tive um probleminha técnico, eu saí e voltei, já não aparece mais nenhuma das perguntas. Quem tiver perguntas aí que tinha escrito no chat, por favor, faça novamente para o professor Tiago, tá? Por favor. Eu estou vendo uma pergunta aqui, Marluce, da Lídia, né? A Lídia pergunta como adicionar resumo simples no Lattes, né? É lá em produção científica. Tiago. Oi. Pode falar. Eu pensei que era você que estava falando com o microfone desligado. Vai, Lídia. A pergunta é como adicionar o resumo, né, simples no Lattes. Então, dentro do Lattes, a gente tem uma aba que é produções. E dentro da opção produções, nós temos trabalhos publicados em anais. E dentro desse item trabalhos publicados em anais, você tem a opção de resumo completo, resumo simples e resumo expandido. Aí você vai colocar lá, né, qual é, se é resumo simples, coloca resumo simples, o título, o ano, o nome do evento, a data, as informações que tiverem do ISBN e os autores, e você vai colocar dentro do seu currículo facilmente. Para você que é aluno, importantíssimo isso, né? Quantos dos nossos alunos não vão para os nossos eventos, ou fora da UFRA, às vezes internacionais, colocar lá, se é resumo simples, expandido ou completo. Uma informação interessante. O que é que comprova o resumo? Né? Que dá muita dúvida em muitas pessoas. O que é que comprova a minha publicação de um resumo simples, de um expandido, de um resumo completo? Não é o certificado, pessoal. O que comprova o resumo é os anais. Lá nos anais,
ter as informações. Lá vai dizer se é um resumo simples, vai dizer o ISBN, que é um código, vai contar, às vezes tem volume, número, né, depende do evento, vai dizer lá o título dos anais, vai dizer a instituição responsável. Aí você pega os anais e essa é a comprovação. Alguns eventos, eles te dão um certificado de apresentação, que é uma outra atividade que você pode colocar no seu currículo. Você foi lá e apresentou o seu resumo, via banner ou oral, também pode colocar no seu currículo, apresentação. Porque o trabalho, às vezes, tem 5 autores. Nem todos vão para o evento. Aquele que apresenta tem um crédito da publicação e da apresentação. Então, a apresentação, quem é que comprova? O certificado. A publicação, são os anais. Exceção, vou colocar aqui uma exceção. Tem eventos agora que já dão certificado de apresentação e de publicação. Aí, esses que já dão um certificado de publicação, excelente. Né? Você tem um certificado dos dois e já comprovam facilmente. Mas os anais é o documento oficial que comprova a publicação dos resumos. Tiago, vai vendo aí, porque apagou tudo. Eu só estou com a partir da Áurea, que falou alguma coisa para frente. Para trás eu não tenho mais nada. Dá uma olhadinha aí no teu. Beleza, deixa eu ver se está faltando mais alguém. E é uma pergunta da Milena. Quais são os critérios a serem preenchidos para considerar que uma pesquisa é de inovação tecnológica? Muito boa pergunta, Milena. Eu não sei, Milena, se você é aluna da UFRA ou não, mas dentro da UFRA a gente tem um núcleo chamado NIT, Núcleo de Inovação Tecnológica. Né? E o NIT, ele faz uma classificação, né, do que seria uma pesquisa de inovação tecnológica. E, resumindo, para ser inovação tecnológica, tem que ser algo inédito, né, já está falando, tem que ser algo relevante e tem que gerar produto. Tem que gerar, por exemplo, um software, tem que gerar uma patente, tem que gerar uma cultivar, né? Por exemplo, nossa área agronômica tem lançamento de cultivares de milho, de feijão, né? Lançou uma cultivar nova, é uma inovação tecnológica. Então, tudo que gerar um produto que seja inovador, que seja inédito, que você possa gerar uma patente, é importante falar isso, patente te dá muita credibilidade no meio científico, né? Nós precisamos explorar muito isso, a UFRA vem crescendo nos últimos anos com relação a patentes, porque nós crescemos muito na questão de artigos científicos e, às vezes, a gente esquece das patentes. Mas a gente não é que a gente esquece, é porque tem pesquisadores que são mais aptos, né, à inovação tecnológica do que outros. Por exemplo, na minha área é mais complicado a inovação tecnológica. Mas nós temos colegas, né, aqui de Capitão Poço, de TI, né, e para fazer um produto é muito rápido, né, ou simples e fácil de patentear. O registro de um software. Né? Quantos softwares aí nossos alunos devem estar produzindo aí em TCC, em estágios, que podem gerar um produto, é uma inovação tecnológica, né? Então, uma pesquisa para ser considerada inovação tecnológica tem que ter esses critérios. E a UFRA agora já descreveu isso, né? Agora a gente já tem projetos de pesquisa, e nós temos projetos de pesquisa e inovação tecnológica. Isso foi um grande avanço e que a gente deu aí na instituição nos últimos anos. Não estou vendo mais nenhuma. Tem uma informação importante. Áurea, você pode falar, professora, aqui para a maioria, eu acho que são estudantes, né, alguns colegas também, mas você pode falar essa mensagem que você colocou aí no chat para a gente, se ainda você tiver ainda, tá por aí. Áurea, saiu? Eu acho que ela já saiu. Mas ela colocou uma informação bem pertinente. Ela disse o seguinte, que é muito importante a cautela, né, o cuidado da escolha das editoras, né, porque já tiveram várias pessoas que já foram enganados, né, pagaram um valor, né, que receberam, pagaram um valor para a submissão e não receberam, por exemplo, o produto, né, ou pagaram e não receberam o produto de qualidade, além do livro ter ficado com um valor muito alto para a revenda. Isso no caso de livros, né,
de autores de livros. Então, é bem interessante isso. Isso também vale para as editoras também de artigos científicos. A gente tem que pesquisar muito bem para saber se realmente esses valores condizem, né, com o que realmente eles estão pedindo, tá? Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Tem uma pergunta aqui, Marlúcio, do Carlos. Como declarar o encerramento de atividade no Lattes, né? Bem fácil, Carlos. A maioria das atividades que a gente coloca no Lattes, ela tem essa opção em andamento ou anterior. Se for anterior, é porque você tem que colocar já a data de início e final. Se for em andamento, você vai colocar só a data de início. Aí, quando você terminar essa atividade, você volta no seu Lattes e coloca a data final. E aí, vai dar concluir, salvou, pronto. Vai ficar registrado lá. Milena, tem uma pergunta. Pode falar, Milena. No caso de um autor ter trabalhos anteriores, ele pode citar ele mesmo ou é inapropriado? Excelente pergunta. Pode sim. Pode. É isso que a gente chama de co-citação, né? Ou autocitação, desculpa, autocitação. Isso é muito avaliado dentro da CAPES. Por quê? Muitos autores, né, que têm projetos, vão gerando os artigos, os produtos, e é uma cadeia, né, ano após ano. E é natural que a gente comece a citar trabalhos anteriores, né? Então, eu comecei a fazer um trabalho, fiz a primeira descoberta, publiquei. Fiz uma segunda, aquela primeira informação serviu de base para a segunda. Eu vou lá e cito também. E aí você vai se fazendo autocitação. Não tem nenhum problema de você fazer isso. Agora, em termos de qualidade, a CAPES avalia isso aí. Para a CAPES, quando você recebe uma citação de alguém que não tem link nenhum com você, ela tem um valor muito maior do que se você autocitasse, né? Ou seja, você está citando, então, significa que aquela sua pesquisa, ela não está se expandindo para outros lugares, para outras pessoas. Então, é possível, pode ser feito, não tem nada de ilegal. Mas para impacto, para abrangência, a citação cruzada, que a gente chama, né, que é de outras pessoas citarem o seu trabalho, ela tem uma relevância muito maior. Mas você aqui não aparece mais nenhuma. Eu acho que também não tem mais nenhuma pergunta, professor. O microfone está desligado, Magu. Falta de costume. Então, já que não temos mais perguntas no momento, a gente vai dar por finalizar, né, nossa videoconferência, agradecer ao professor Tiago pela palestra. Eu acredito que deva ter esclarecido muito, e tenho certeza que ainda ficaram muitas dúvidas, que não vai ser numa palestra que a gente vai conseguir finalizar nossas dúvidas, mas eu acredito que quem quiser, né, entrar em contato, vocês sabem, com o professor Tiago da UFA de Capitão Poço, tem como entrar em contato com ele, tem os links deles, eu acho que aqui vocês vão receber, eu acho que certificado, não sei como é que é isso, mas eu acredito que não seja difícil de conversar com o professor Tiago, tá? Temos colegas aqui, alunos de vários estados, né? A Milena de Sergipe. Legal, Milena, parabéns por você ter participado da nossa videoconferência. Então, eu só tenho a agradecer a todos que participaram, ao professor Tiago, agradecer ao professor Almir, né, pela iniciativa, muito boa essa troca de conhecimento, eu acho que é muito importante isso, né, e vamos esperar a próxima para trocarmos novamente, né, conhecimento aí. Obrigada a todos, professor Tiago, professor Almir, e até mais.
Obrigado, Marluce. Obrigado a todos. Obrigado, professor Almir. Obrigado a todos que ficaram nessas 2 horinhas aí. Espero ter ajudado, né? Eu coloquei no e-mail, qualquer dúvida, a gente sempre está à disposição. Já me disponho a outros momentos. A gente tem muita coisa a explorar. Eu sei que a gente não vai conseguir resolver mesmo todas as dúvidas nesse tempo, mas algumas dicas foram dadas. E muito obrigado. Foi bem interessante a experiência e a gente está sempre à disposição. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada.